vocês? Estamos respondendo a prova do Enem 2020, as questões de Química. Eu estou trabalhando com a prova amarela, tá? Mas eu vou deixar aqui nas outras cores de prova qual é a questão correspondente. A questão que eu vou responder é a de número 92, que diz o seguinte: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Então, aumenta-se a pressão quando se faz uso da panela de pressão e automaticamente no sistema fechado aumenta-se a temperatura de ebulição. Traduzindo, dentro da panela de pressão a água ela ebule a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Motivo esse que o alimento vai ser cozinhado mais rápido. Continuando o texto. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo, ou seja, diminui a chama do fogão, em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Pessoal, por que nós devemos diminuir a chama, a intensidade da chama do fogão? Quando a gente observa que na panela de pressão já estão saindo os vapores. Quando estão sendo liberados os vapores, todo mundo sabe que o vapor é água no estado de vapor, que a questão está destacando. Ou seja, dentro da panela a água está no estado líquido. Quando aumenta-se a pressão internamente, né, como o vapor não tem como sair totalmente, aumenta-se a temperatura de ebulição. E aumentando a temperatura de ebulição, ocorre a mudança de estado físico. A água deixa de ser líquida e passa para o estado de vapor. Só que chega um momento que quando atinge a temperatura de ebulição da água, né, a temperatura, né, de ebulição corresponde àquela temperatura em que a água líquida deixa de ser líquida e passa para o estado de vapor. E essa mudança de estado físico, ela acontece com temperatura constante, ou seja, quando se atinge a determinada temperatura, que é um pouquinho maior do que 100 graus Celsius dentro da panela de pressão, a água ela vai mudar de estado físico, mas a temperatura não vai mais aumentar. Por isso que a gente deve baixar a chama do fogão para evitar gasto de quê? De butano, de gás de cozinha. Porque como o fornecimento de calor não vai fazer mais com que a temperatura aumente, então para que você vai estar gastando gás de cozinha? Então você vai diminuir a intensidade da chama, porque a temperatura de ebulição da água está mantida constante durante toda a mudança de estado físico. Gente, em mudança de estado físico, quando se atinge a temperatura de ebulição, você mais que aumenta a intensidade da chama do fogão, mais você aumenta o fornecimento de energia, você não vai ter o aumento mais da temperatura. A temperatura ela permanece constante durante toda a mudança de estado físico. Então você vai baixar a intensidade da chama, ou seja, baixar, né, a boca do fogo, né, lá no fogão. Para quê? Para que o alimento consiga, né, ser cozinhado, gastando-se menos combustível, que nesse caso é o butano, gás de cozinha, e aí a temperatura não vai mais variar durante toda a mudança de estado físico do líquido para o vapor. É isso que a gente vai buscar nas alternativas. A questão pergunta: ao abaixar o fogo, reduz a chama. Por quê? Pois assim evita-se, letra A, aumento da pressão interna. Não, pessoal, porque a temperatura está constante, então aquela pressão gerada internamente na panela, ela permanece, né, faz com que o aumento, né, da colisão entre as moléculas faz com que ali dentro a temperatura aumente, então não vai mais ter um aumento, vai permanecer constante. Letra D, dilatação da panela, impossível, né, gente, a panela aumentar de tamanho, a temperatura fornecida pela chama do fogão. Letra C, perda da qualidade nutritiva do alimento, não, né, o alimento vai estar ali confinado no recipiente fechado, então não vai haver essa perda. Até porque também nós não vamos ter um processo de diluição para que os nutrientes do alimento passem para a solução aquosa e haja essa perda de nutrientes, tá? Não vão ser descartados. Letra D, deformação da borracha de vedação, nada a ver essa proposta, né? A questão, ela está falando, né, do fato de a gente diminuir a intensidade da chama, baixar a chama, não é por causa da deformação. Essas panelas elas têm uma durabilidade muito grande, então não tem relação. E letra E, que é o gabarito, o consumo de gás desnecessário. Quando se atinge a temperatura de ebulição, ela é constante, não vai mais aumentar, então não adianta você ficar fornecendo energia, ficar queimando gás de cozinha à toa, porque a temperatura não vai nem aumentar nem diminuir durante o processo de ebulição. Ela permanece constante
até toda a água evaporar, até toda a água ebulir. Então, gabarito da questão 92, prova amarela, letra E. E aí, em breve eu retorno com as outras questões de Química do Enem 2020. Tchau, galera!